Olá, gente, tudo bom? Vamos continuar a nossa sessão de história de hoje, falando sobre os principais presidentes da época da República Populista. Nós já falamos sobre o primeiro presidente, né, que foi apenas para assegurar que as eleições diretas ocorressem, né, que foi o cearense, que chegou a ser ministro do STF, né, o José Linhares, que chegou a governar o país de 1945 a 1946 de forma interina, como dissemos, apenas para assegurar que as eleições ocorressem de forma direta e assegurar também que o presidente eleito tivesse a sua posse assegurada. Com isso, assume a presidência através de eleições o general Eurico Gaspar Dutra, que foi motivo da nossa conversa anterior. E nessa sessão de hoje, né, nessa nossa conversa de hoje, nós vamos falar sobre um velho conhecido da história política do Brasil. Essa pessoa chegou a governar o nosso país de forma ininterrupta, ou seja, de forma direta, por 15 anos consecutivos. Estamos falando, portanto, de Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas é o terceiro presidente dessa República Populista, dessa nova fase da República no Brasil, chamada de República Populista. Então nós já tivemos o José Linhares, o cearense José Linhares, de 45 a 46. Falamos no encontro passado de Eurico Gaspar Dutra, que governou de 1946 a 1951. E falaremos agora sobre Getúlio Vargas, que retorna à presidência do Brasil depois de 15 anos, né? Retorna à presidência do Brasil agora de forma direta, com o aval da democracia, né? Com o aval do voto direto. Então, em janeiro de 1951, Getúlio Vargas vai assumir pela segunda vez o governo da República, vai assumir pela segunda vez a presidência da República. Como dissemos, agora com o aval da República, com o aval da democracia e agora eleito de forma direta pelo voto democrático. Né? E também com o aval da Constituição brasileira, que estava em vigor na época, a Constituição elaborada em 1946. Então, nessa nossa conversa, nós vamos destacar as principais ações de Getúlio Vargas na segunda passagem da presidência da República, né, as suas principais ações e quais os principais motivos que levariam que Getúlio Vargas cometesse o suicídio e tudo mais. Então, como foi que sucedeu, né? Como é que Vargas entra agora pelo voto direto na presidência da República? Então Vargas ele chega a governar o Brasil de 1930 a 1945, né, de forma ininterrupta, de forma direta, de 30 a 34 através do governo provisório, de 34 a 37 pelo governo constitucional e de 37 a 45 o Estado Novo, que é um regime ditatorial. É importante a gente sempre destacar que o regime do Estado Novo, o Estado Novo implantado por Vargas, é um regime ditatorial. Então, o Estado Novo ele vai ser sucedido exatamente por essa instauração, ou seja, por essa construção de um regime republicano de forma mais liberal, que vai ser presidido pelo general Eurico Gaspar Dutra, que vai assumir o governo em janeiro de 1946 e se estende até 1950. Né? Só que em outubro de 1950 vão ser realizadas as novas eleições para a presidência. E nós vamos ter 3 candidatos. Então, o pleito, as eleições de 1950, elas vão contar com 3 candidatos. Né? Nós vamos ter Cristiano Machado pelo PSD, pelo Partido Social Democrático. Nós vamos ter também o Eduardo Gomes, o brigadeiro Eduardo Gomes, que vai se candidatar pela UDN, União Democrática Nacional, e nós vamos ter o próprio Getúlio Vargas, que vai se candidatar por uma coligação, né, formada pelo PDT, Partido Democrático Trabalhista, e também pelo PSD, pelo PPS, Partido Social Progressista. Então nós temos aí 3 candidaturas. É importante destacar que tanto
tanto a candidatura do Partido Social Democrático PSD, quanto a candidatura da UDN, pelo brigadeiro Eduardo Gomes, são oposicionistas ao governo Getúlio Vargas, de forma mais específica ao UDN, né? Então, o candidato do PSD, inclusive, era apoiado pelo atual presidente na época, o Eurico Gaspar Dutra, né? Que queria que ele o sucedesse na presidência da República. E o candidato da UDN era, claro, aquele preferido das grandes mídias. Sempre tem, a gente sempre testemunha isso na atualidade, candidatos que são os prediletos, que são os preferidos das grandes mídias, não demonstram, mas a gente percebe pelas campanhas indiretas que fazem, né? Então isso é um processo que vem ao longo da história. Mídias tendo candidatos prediletos, né? Então, o candidato predileto da mídia era o brigadeiro Eduardo Gomes, da UDN, que fazia oposição a Getúlio Vargas de forma muito forte. E Getúlio Vargas acaba vencendo as eleições pela maioria dos votos. Getúlio Vargas obtém 48,7% dos votos. Então a UDN, que é uma opositora ferrenha a Getúlio Vargas, não vai aceitar essa derrota, vai contestar a vitória de Getúlio Vargas, né, se apoiando numa justificativa de que Getúlio Vargas não havia alcançado a maioria absoluta dos votos, ou seja, 50% ou mais, né? Havia apenas conseguido a maioria simples, 48,7%. Então é nesse ponto que a UDN vai se agarrar e vai contestar a vitória de Getúlio Vargas. A Justiça Eleitoral, por sua vez, não aceita esse argumento, né? Não aceita esse argumento elaborado pela UDN, né? Porque, segundo a Constituição em vigência, ou seja, segundo a Constituição que estava valendo na época, né, a Constituição elaborada em 46, a Constituição elaborada nesse ano, né, o candidato eleito deveria ter apenas a maioria simples dos votos. Então a Constituição assegurava, portanto, a eleição de Getúlio Vargas. Mas o que é que Vargas vai fazer durante o seu governo? O que é que ele vai se amparar? Quais são as suas principais ações? Então, nessa época, havia a economia, aliás, nessa época, estava passando por uma série de dificuldades. Então, com o objetivo, com a finalidade de recuperar a economia do país, Vargas vai adotar um plano de reaparelhamento econômico. Nicolau, no que é que consiste esse plano de reaparelhamento econômico elaborado por Getúlio Vargas assim que assume a presidência da República? De forma simples, de forma direta, esse plano de reaparelhamento econômico de Getúlio Vargas consiste na elaboração de políticas, né, que visem o desenvolvimento do setor industrial. Então, dessa maneira, Vargas vai disponibilizar dinheiro, vai disponibilizar capitais para que possa ser investido em infraestrutura de determinados setores que são considerados fundamentais para o país e também fundamentais para o reordenamento, para o reaparelhamento e, portanto, para o desenvolvimento da economia. Quais são esses setores? O setor rodoviário e o setor de energia. Dentre as principais ações construídas por Getúlio Vargas no seu mandato de 51 a 1954, alguma das principais realizações do seu governo é justamente a criação do Banco de Desenvolvimento Econômico, o BNDE, que foi criado em 1952, e também a criação da Petrobras em 1953, além da Eletrobras em 1954. Então essas são as principais ações de Getúlio Vargas. Havia também, nesse período, uma grande perca salarial que foi feita que teve durante o governo de Eurico Gaspar Dutra. Havia uma perca salarial muito grande. Então, o que é que Getúlio Vargas vai fazer para fazer com que haja essa diminuição de percas salariais? Para que haja um aumento salarial para os trabalhadores e para as trabalhadoras, né? É importante dizer que durante esse período de Getúlio Vargas nós vamos ter duas greves. E para conter essas manifestações grevistas durante o governo de Vargas, né, o próprio presidente da República, Getúlio Vargas, vai aceitar uma proposta do então ministro do Trabalho, chamado de João Goulart. E o João Goulart, na sua proposta para recuperar a questão
do salário dos trabalhadores, o João Goulart, ministro do Trabalho, vai propor um aumento salarial de 100%. Então, para conter, aliás, por conta desse aumento salarial dado por Vargas e proposto pelo seu ministro do Trabalho, João Goulart, Vargas vai começar a ser acusado pela oposição e também pelos principais empresários do período de se aproximar do regime comunista. Os empresários, inclusive, vão ficar insatisfeitos, né, com essa articulação de Getúlio Vargas e vão passar agora a realizar, vão planejar um golpe de Estado. A União Democrática Nacional, a UDN, que perdeu as eleições nesse período, ela vai conspirar contra o governo de Getúlio Vargas por meio, inclusive, dos órgãos de imprensa que vão passar a acusar de forma veemente, ou seja, de forma muito direta e contundente, né, e de forma quase que rotineira, vão passar a criticar de forma muito forte o governo de Getúlio Vargas. O principal jornal desse período, que promovia uma campanha direta contra Getúlio Vargas, era a Tribuna da Imprensa, que era de propriedade do então jornalista da UDN, Carlos Lacerda. Em 54, já próximo do fim do mandato de Getúlio Vargas, ocorre, aliás, um atentado numa rua chamada Toneleiro, né, que vai acabar ferindo o Carlos Lacerda e atingindo de forma letal, né, o Major Rubem Vaz. Esse atentado vai ser atribuído a Getúlio Vargas. Na verdade, quem promove esse atentado ao Carlos Lacerda e ao Major Rubem Vaz é a guarda pessoal do Getúlio Vargas, né, o chamado Gregório de Matos. E isso vai acabar desencadeando uma crise muito forte